Pessoal, antes de começar, eu queria dizer que os temas que vamos tratar hoje nesse vídeo estão contidos nesse e-book que aparece à sua tela. Vale a pena conhecê-lo seguindo as instruções que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Boa noite, bom dia, boa tarde, internautas, comunidade da PAMEC. Hoje, dia 18 de agosto, 18 de agosto, 18 horas, né, 18 horas, é a edição 1628. Opa, 8 na cabeça, hein? E aí, Opa, Rafael? melhor do que E aí, Rafael? Tudo bem com você, não? tudo ótimo, meu amigo. E você, como é que andam as coisas por aí? Estamos aí, não, agitando, né, pô? Aquele negócio, muitas vezes você quer parar, mas o povo vai te empurrando, você vai. É como se fosse um bloco, né? Entendeu? Então, quando você sai num bloco, pô, o pessoal não. Pô, o pessoal vai te empurrando, e aí você vai entrando no embalo, né? Então, faz parte. Bom, Não para. hoje terça-feira, é o dia, para o condomínio, é o dia da cachorrada, hein? É o dia da Opa, cachorrada. É, porque hoje de manhã falamos aí sobre um condomínio, né, que lá em Minas Gerais, que foi penalizado, né, foi penalizado por permitir pets errantes, né, a palavra que eles usaram, né, errantes, no condomínio, né, e aí dando alimentação para um desses cães errantes chegou a atacar, né, um pet de uma moradora que depois, alguns meses, veio a óbito, né? E ela ganhou uma ação, né? Foi uma coisa interessante, inclusive com várias nuances, né? Que é importante a gente saber. E foi muito interessante. É uma coisa, eu vi isso aí não no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas de São Paulo, pelo clipe que eles mandam, né, de notícias, que eles mandam, quem tiver interesse, né? Então, eu sempre recebo, né, diariamente. Então, foi uma coisa interessante, sabe, ficar, o condomínio foi penalizado, né? Penalizado. Então, é isso. E hoje vamos falar sobre PET. No condomínio, convivência e responsabilidade dos tutores. E na quinta-feira, eu vou fazer um programa que eu mudei de nome. Né? Eu estava falando mediação, mediar o cotidiano. Eu mudei de nome. Então, é o seguinte, olha, pequenos conflitos, grandes mediações. Obviamente, o título é provocativo, né? Alguém vai fazer associação. Será que ele está falando pequenos negócios e grandes, pequenas empresas, grandes. A ideia é mais ou menos essa, mas aqui, falando aqui de pequenos conflitos, e quando eu passei para minha esposa, eu falei, pô, mas pequenos conflitos não existem. Concordo inteiramente. Não existem pequenos conflitos. Às vezes, um pequeno conflito, que é muito fácil resolvido, aquilo vai escalando. É aquilo que a gente sempre fala, inclusive aqui na parte do mediação condominial. Às vezes, um pequeno deslize, um pequeno mal-entendido, e aquilo vai se escalando. A ideia é o seguinte: a ideia é pensar, quando a gente fala pequenos conflitos, grandes negociações, é começar a pensar, o nosso como mediador, saindo um pouquinho do foco do judiciário. Essa que é a ideia, sair um pouco do foco do judiciário. Então, a gente sabe que a maioria vai para o judiciário, mas muita coisa poderia ser resolvido, inclusive com remuneração, não é trabalho voluntário, hein, pessoal? Com remuneração. Já fiz 2 programas, era mediando o cotidiano, né? E aqui eu resolvi testar essa nova chamada. Porque tem muito conflito que começa realmente em pequena escala. E as pessoas falam, deixa isso para lá, deixa isso para lá. E, de repente, a gente já viu, aqui mesmo, já foi contado aqui, para o síndico, haver uma pequena desavença entre amigos, entre vizinhos que são amigos, já surgiu, infelizmente, a óbito de um deles, entendeu? E o outro preso.
Então, pequenas coisinhas, então, não existe, olha, não existe pequenos conflitos. Né? Não existe. Aquilo pode ser realmente ser um pequeno conflito, resolver tal, e está tudo indo em paz, ou aquilo se escalar. Então, é isso que a gente vai falar, e incentivando o extrajudicial. Essa é a ideia, não pensar só na parte financeira. Vamos falar de conflitos voltando para o lado financeiro. Né? Alguém está devendo para alguém, é isso. Não, sabe, pequenos conflitos mesmo que vão surgindo e que devia ser mediado, né? Que devia ser mediado para não se escalar. Então, essa é a ideia. Vamos ver como roda isso aí. O Rafael, vamos ver a nossa cachorrada? Não? Então, olha só, começando aqui, eu digo para você que eu adorei essa tua ideia, né? Porque, embora eu faça hoje a maior parte do meu trabalho ainda na área judicial, eu tenho, por questão de convicção e princípio, de que a mediação é naturalmente extrajudicial, né? Porque a judicial é uma parte do processo instaurado e que, se já está em processo, já tem um outro, digamos, uma outra atmosfera que envolve aquele conflito, né? Mas, falando aqui da questão dos nossos queridos pets, né? Eu queria iniciar da mesma forma que iniciei a do mês passado, lembrando o seguinte, para que não haja dúvida, nem corte, nem nenhum tipo de pré-julgamento de alguém, né? Lembrando que eu sou defensor e também amante dos animais, né? De todos eles, em especial os domésticos, né? Sejam eles latindo, miando, piando, não me importa. Eu gosto muito dos animais, né? Eu sempre divulgo e gosto de trabalhar com as ideias, tanto do Francisco de Assis, que para mim é uma referência, como também do Chico Xavier, né? Que é outra grande referência na minha vida, né? E que ele sempre traz a ideia de que a gente conhece o caráter da pessoa pela forma como eles tratam os animais. Se uma pessoa trata bem o animal, a gente já começa a entender que ali tem um bom caráter. Quem maltrata animal, que é inocente, chega a ser covardia em alguns casos, denota uma deficiência que precisa ser ajustada naquele caráter, né? Também lembrando uma coisa importantíssima, que já entrando na nossa seara de hoje, que ter pets em condomínio já se tornou uma prática regular, né? E irreversível. Não há mais como a gente imaginar que não haverá pets em condomínio. E as razões são as mais diversas, né? A gente tem uma simples companhia, né? Uma pessoa idosa, um casal que quer ter um animalzinho. Também uma questão terapêutica, né? Às vezes, a gente sabe de tem crianças que precisam de uma companhia, de um cachorro, muitas vezes ligada a algum tipo de autismo ou algum outro tipo de situação de vida, né? E também um aprendizado e convívio familiar. Quando a gente passa a tratar bem o animalzinho dentro da família, as crianças aprendem a respeitar a gente, né? E também a vida que não é só humana, né? A vida dos animais também, né? E lembrando que os animais também têm seus direitos, os moradores têm seus direitos, e aí começa aquilo que a gente fala da convivência e também da responsabilidade dos tutores para que esses animaizinhos estejam em boa convivência dentro do condomínio. Para isso, né, a gente deve sempre procurar ter boas práticas para garantir o bem-estar do animal e também, me referindo até ao bem-estar físico dele, estar bem de saúde, etc., como também o mental, né? Porque o animal precisa de companhia, ele precisa de um local adequado para permanecer, para dormir, né? Não pode, tem que ter, em alguns casos, até para gato, ter aquela rede de proteção para evitar que o gato fique desperdiçando as vidas dele, caindo lá de cima, né? Também uma alimentação regular, de boa qualidade, e, inevitavelmente, cuidar da saúde, da vacinação, isso é indispensável, né? Para a gente falar tanto de vacinar a criança, tem que vacinar o bicho também, né? Se possível, algum exercício físico e, se possível, ainda algum grau digamos assim, de socialização, né? Porque o animal não deixa de ser, hoje em dia,
um parceiro nosso aqui na nossa vida, né? E pensando já na questão condominial, da mediação condominial, né? A gente lembra, um dado que eu trouxe da outra vez e eu conferi também, né? Que mais de 60% hoje, dos síndicos, dos gestores condominiais, já estão enfrentando, lidando com conflitos referentes à convivência com o pet, né? E a dificuldade maior que esses gestores condominiais apresentam, né, é uma questão, de um lado, do dono do pet, do tutor, da aceitação ou entendimento da legislação, né? E, de um outro lado, aquelas posições dos moradores que não têm pet, que gostariam, né, que houvesse mais cuidado, mais prevenção, né? E aí a mediação condominial, se o síndico tiver dificuldade com isso, né, o mediador pode entrar como um auxiliar de ações preventivas, né, antes do conflito, naturalmente, e as conciliatórias quando houver um conflito já instalado. Nessa hora é preciso encontrar o equilíbrio entre as posições, né, para que a gente não permita que aquele conflito que você citou ainda há pouco, que hoje é pequeno, que parece pequeno para um, mas é pequeno para quem, né? Termine se escalando e entrando naquele processo complicadíssimo que é a espiral do conflito, né? Que ele não para mais, até a hora que alguém vai entrar e resolver esse assunto, né? E antes de passar para você um comentário, a gente não pode esquecer lá das questões do Código Civil, né? E também das leis aplicáveis em todas o ordenamento jurídico brasileiro, que não há nenhuma lei que até eu saiba, que eu tenha estudado, que proíba a posse de animais de estimação em unidades privadas, né? Então, o síndico ou o condomínio não pode impedir a presença desses animais sem uma base legal. Mas, por outro lado, o PET também não pode complicar ou prejudicar a convivência coletiva, que é o direito alheio dos demais moradores. Em outras palavras, as regras do condomínio, né, e o bom senso têm que ser praticados por todos. Não adianta achar que pode, que não pode, né? Para a gente não ter essas discussões efêmeras que a gente vê e que às vezes se tornam violentas dentro do próprio condomínio. Perfeito. Antes de fazer uma colocação, eu quero mandar um abraço para o Carlos Alberto Campos Lima, de Macaé, Ô, cara, Rio de Janeiro, e o Antônio João Monteiro. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindos. duas pessoas excelentes. Você Tenho o falou prazer de o Macaé, né? conhecer tanto um quanto o outro. O Ah, que Carlos, que legal. mora em São e o Antônio Monteiro, que mora em São Ah, Paulo, né? que legal, que legal. Você falou o seguinte, né? Antigamente, né? Olha, quando eu assumi uma sindicatura em 99, 1999, era proibido ter, inclusive no regulamento, tal, era proibido ter pets, né? E aí obviamente, vai surgindo, né? Era um condomínio novo, vai surgindo pets, aí não pode e tal. Eu falei, caramba, embora o regulamento não permitia, mas aí eu fui checar. E aí eu já naquela época, embora não era permitido, tinha a maioria das convenções, regulamento interno proibia, mas dizia aquilo que você acabou de falar, o Rafael, dizia o seguinte, que o PET é bem-vindo, né? O PET é bem-vindo, ele faz companhia, né? Depende da pessoa, entendeu? Faz companhia, é um amigo, né? É um amigo da pessoa. Às vezes a pessoa mora sozinha, fez uma criança, um idoso, né? Então, aí eu falei, não, é permitido, vamos permitido. Aí argumentei o pessoal e começou a se permitir os pets. Agora, você falou uma coisa que eu passei. De repente, o pessoal de casa cismou de ter um pincher. Um pincher. O pincher é aquele cachorrinho pequeno,
Dá quase um palmo, né? 2 palmos, ou menos, uns 2 palmos. Mas o bicho é barulhento, é coisa, acendeu. Ninguém pode ir no corredor que já começa a fazer. Eu falei, ó, até chega uma hora, falou, ó, pera um pouquinho, pessoal. Vamos, não dá para ficar com esse pinte. E aí, na época, a babá do meu filho levou embora. Né? Levou embora. Porque realmente, então não é também o tamanho, né? Muitas vezes as pessoas dão o tamanho, não. O pinte, que é pequenininho, ele faz um barulho, é um escarcéu do caramba, né? Então, eu acho que o importante, por exemplo, falando em pet, né? Ter um que se adapta, né, o ambiente, né, porque tem uns que também, né, às vezes a pessoa quer ter o pet e tal, que maravilha, de repente ele pega e vai e compra um pet, né? Só que aquele pet ele precisa de companhia, né? Aí ele fica o dia todo fechado dentro do apartamento, chorando, né? Porque ele precisa de companhia, tem pets que precisam de companhia, precisa ter movimento na casa, no apartamento, né? Então, escolhas, né? São as escolhas que têm de ser feitas. O pet é bem-vindo, não há problema nenhum, mas só que já tem escolhas, saber qual pet que é mais adaptado, né, no ambiente de condomínio, né, do condomínio. E tem outras aqui, outras. Você tem uma lista enorme aí, né, que você propõe falar hoje. E tem uma coisa que depois eu gostaria que você falasse, né, mas eu gostaria que você seguisse sua sequência aí, que é a responsabilidade dos tutores, né? Porque muitas vezes é o seguinte, eu quero ter, legal, maravilha, tu vai cuidar, entendeu? Tu vai cuidar, né? Então, é igual criança, eu quero ter isso aqui e tal, eu falo, tá, maravilha, tu vai cuidar? Não, então não vai ter, pô. Né? Ainda mais pet, pô. É um ser vivo, pô. É um ser vivo, não pode ter irresponsabilidade, né? Olha só, nesse aspecto, antes de eu dar um segmento aqui, eu trago uma ideia que é preciso a gente sempre ter em mente, né? Naturalmente, com o tempo, a gente foi assim ficando mais tranquilos, né? E mais receptivos à ideia de ter pets até dentro de apartamentos, né? Coisa que há tempos atrás era mais difícil, que a gente sempre imaginava o cachorro no quintal, casinha de cachorro, aquelas coisas todas. Ao mesmo tempo, as associações de proteção, né? E eu participei durante muitos anos de uma associação de proteção animal em Petrópolis, né? Lá nos anos 80, né? Eu era muito jovem, participava, incentivava até a adoção de animais, né? A gente tem que lembrar que o animal é um ser vivo, como você citou, e que ele vai demandar a nossa atenção até o dia que ele seguir viagem para a eternidade, né? Então, a gente não pode jamais, e aí eu aconselho quem tiver essa ideia de achar que pet é um brinquedo temporário, que não adote, que não tenha, não é? Porque é muito ruim a gente ter notícia de pessoas que adotam pet e depois botam o bicho no carro, vai para uma estrada aí, larga o bicho na rua e depois vão embora. Isso, inclusive, existe lei federal que impede isso. Crime. É crime. E se for configurado essa situação, é crime. Né? Então, a gente deve ter cuidado com essas coisas. Né? Mas, enfim, a gente dando aqui continuidade na nossa ideia, Iglesias, eu quis focar um pouco a nossa conversa de hoje no sentido daqueles famosos 3S do condomínio, né? Que é a segurança, sossego e saúde. Né? Porque os pets eles se encaixam perfeitamente dentro dessas condições e trazendo uma ideia que a gente costuma sempre esquecer da diferença que existe entre uma convenção de condomínio e regimento interno. Né? Além das leis que estão fora, que regem nosso direcionamento jurídico, nós temos a convenção, né, que é a norma de operação do condomínio, normalmente quando o condomínio é instalado, né, o prédio é novo, etc. E depois o regimento interno, que são as normas de convivência, que esses sim estão sujeitos a alterações, embora a convenção também. Mas em termos práticos de convivência, de relações, né,
o regimento interno é muito mais fácil e muito mais adequado para ter as alterações, né? Então, dentro desse conceito, os 3S que falam de segurança, de sossego e de saúde estão perfeitamente fundamentados no artigo 1277 do Código Civil. Ali a gente tem essa base, né, em que fala, né, é um guia, a gente pode dizer assim, que é um guia legal de bom senso para resolver os conflitos, digamos, de vizinhança, né, o teu vizinho do lado, ou vizinhança em volta da onde você mora também, né, principalmente naqueles casos onde a própria convenção, ou o regimento interno, ou mesmo aquela lei local ali, não esteja 100% definido do que fazer naqueles casos em que os conflitos se apresentam, né? Então, é muito importante, né, que a gente tenha uma aplicação prática disso, lembrando que a solução de conflitos dentro do condomínio, seja pelos síndicos, pelos gestores ou mesmo pelos mediadores, né, tem que utilizar os conceitos dos 3S, né, e para poder colaborar com aquele processo de ajuste, de entendimento, e também lembrar que existe uma base legal sobre isso tudo que a gente fala, né? Que lembra que o direito de uso da propriedade, a nossa propriedade, pode barrar ou, com frequência, esbarra no limite do bem-estar coletivo, daquela nossa convivência, do direito alheio, ou como o povão gosta de dizer, o direito de um termina quando começa o do outro, né? E aí a gente tem a questão do primeiro S, que é o sossego, que eu me refiro mais ao barulho. O barulho excessivo, em especial dos cachorros, né? O cachorro. E depois, em segundo lugar, eu acho que tem uns passarinhos, periquitos, uns canários premiados aí, um negócio desse por aí, né? Maritaca. Maritaca, né? Aqueles bichinhos que até viram piada, papagaio que fala palavrão, aquelas coisas todas, né? Também eu não tenho muita notícia de gato perturbando demais, embora os gatos, normalmente os gatos que moram em apartamentos, né? A maioria deles já foi castrado e eles ficam mais mansos, né? Por natureza, né? Então é sempre bom que a gente tenha em mente que o barulho excessivo causado pelo cachorro, ou pelo gato, ou pelo passarinho, configura naturalmente perturbação de sossego, né? E essa configuração de sossego já começa a dar oportunidade da vizinhança reclamar com base legal, né? E esses barulhos podem ser latido, podem ser a piação dos bichinhos aí, dos passarinhos, né? Pode ser brincadeira dentro de casa, é muito comum. Ah, não, vamos jogar bolinha. Aí o cachorro sai correndo e fica arranhando o chão e incomodando o vizinho de baixo, né? Pode ser algum tipo de mau hábito do cachorro. Eu conheci aqui no prédio, já não mora mais aqui, um cachorro que ele não gostava de ficar preso. Então, quando as pessoas saíam, botavam ele preso no quarto e ele batia na porta, ele quase derrubava a porta. Quem escutava dava a impressão que tinha uma obra dentro de casa e, na verdade, era um cachorro que estava arranhando, tentando abrir aquela porta, né? E, além de observar o artigo 1277 do Código Civil, né, que prevê essas questões dos 3S, do sossego, da saúde e da segurança, também, né, lembrar que existe a possibilidade de contravenções penais também, né? Lá no artigo 42, lá no inciso 4º, que prevê também, né, em alguns casos, multa, nos casos mais extremos, até prisão, né? Eu nunca tive notícia de prisão, mas multa com frequência. Você mesmo ainda há pouco trouxe um caso de multa, né? E, naturalmente, observar as leis estaduais e municipais e os regimentos internos, porque todo mundo já tem isso. Já tem um código de postura, já tem a lei do silêncio, a lei do psil, já tem algum tipo digamos, de observação no próprio condomínio que visa reduzir ao máximo o barulho feito pelos animais, né? Passa a bola para você. Não, bem colocado, Rafael, bem colocado, né? E uma coisa que acho que antigamente se usava muito, né?
que é o seguinte, né? A minha liberdade termina quando começa a sua. E hoje o pessoal, livre expressão, tal, porque queremos livre expressão. Bom, e geralmente aquele pessoal que fala livre expressão, eles querem livre expressão para eles fazer o que bem entender. Mas fica, pô, de repente eu vejo aí, de repente o livre expressão está colocando vários processos em cima dos outros, né? Quando ele é criticado, né? Principalmente alguns jornalistas, né? Então, eles entram com ação contra aqueles que são livre expressão, né? Livre expressão. Então, e quando você fala em pet, então, por exemplo, hoje está consagrado, ok, pet é permitido, os outros animais domésticos é permitido. Agora, precisa ver, e eu acho que é essencial ver e você deu um exemplo, eu gosto quando vem um exemplo, né? De repente aquele pet que ficou preso dentro de um quarto e ele não suporta aquilo, né? Ele não, sabe, não é do perfil. Se ele estiver dentro do apartamento, tal, aí tudo bem. Agora, por que fecharam ele? Porque dentro do apartamento ele pode arranhar o sofá, sabe? Então, antes de você adotar, eu falei adquirir, mas adotar é a palavra certa, peço desculpas, adotar é verificar qual que é a mais adaptável dentro do espaço de um apartamento. Né? Então, você tem um pet que é muito bom num quintal, embora hoje, né, poucas casas têm quintais enormes, mas aí ele brinca, tal. Agora, dentro do apartamento a história é outra. Né? E outra coisa também que é importante, eu vejo o pessoal fazer isso, o pet precisa sair também, né? Não pode ficar dentro do. Né? Então, tem pet que fica, aqui meu vizinho mesmo, tem pet que fica o dia todo aí fechado, porque o pessoal saiu, a molecada escola o dia todo, o pai e a mãe trabalhando e volta à noite. Né? Então, só que é o seguinte, eles saem com o cachorro, eles saem com o pet para dar um passeio dentro do próprio condomínio, não é que vai sair na rua, não. Dentro do próprio condomínio tem espaço para andar, isso é essencial. E o pet ele sabe que ele sabe que tal hora ele vai sair, né? Ao menos dar uma voltinha. Se estiver chovendo, algum lugar que esteja fechado, que esteja coberto, né? Mas é essencial. Então não adianta, eu quero ter. Alguns cuidados você precisa ter, são essenciais, porque senão o que ele pet vai trazer problema. E o problema não é o pet, o problema é seu tutor. Né? O problema é seu tutor. Atribuir ao pet responsabilidades que ele não tem. Não. Né? Mas isso aí até chega até a ser, digamos assim, assim, nem sei que palavra vou dizer para não criar polêmica, né? Mas não é de bom tom, vamos colocar assim, né? A gente atribuir responsabilidade ao animalzinho, né? Aí é o fim da picada, né? Então, olha só, aí eu pensando numa outra situação, eu trouxe aqui a questão da saúde, né? Que é o segundo S. Mas aí eu me foquei um pouco no aspecto que eu acho que é gravíssimo em condomínios, que tem a ver com a limpeza. Né? Então, a limpeza, a gente tem que considerar a limpeza do animal, né, para o animal, tanto do lado de dentro de casa como do lado de fora, né, com aquelas práticas, como você citou, do bem-estar físico e mental dele, justamente para que ele esteja, digamos assim, feliz, ou pelo menos, se não é feliz, pelo menos satisfeito. Ou ainda, tranquilo. Porque um animal tranquilo, ele tende a ser muito mais sociável no meio condominial do que um animal que não é. Né? É só a gente olhar para nós mesmos. Né? Se a gente tem uma certa tranquilidade, uma certa paz de espírito, a gente consegue lidar com o problema de forma assim, mais sociável do que um sujeito estressado, que olha para você, você chama ele de bonito, diz que você é não sei o quê, chama de feio, é não sei o quê. Pô, não dá. A gente não sabe como vai agradar o cara, né? E, nesse sentido, eu entro um pouco pela gestão condominial, que muitas vezes o mediador condominial é chamado para ajudar, né? Naquele sentido. Primeiro, a gente deve, quem tem pet dentro de um condomínio, né?
seja ele horizontal ou vertical, com áreas comuns, evitar, primeiro, sempre coletar os dejetos do cachorro. Isso nem precisa a gente falar muito, porque isso já se tornou uma prática, né? E até condomínios que oferecem aqueles saquinhos, etc. Tal, né? Sim, sim. Lembrando que a urina nem sempre dá para resolver tão fácil, mas vamos tocando a vida, né? Eu já vi até prédios que colocam sabão em pó em algumas áreas, porque o nariz do cachorro fica um pouco irritado, né? E eles não vão ali. Mas o importante também é o tutor, evitar que o pet faça a escolha, aquela escolha que ele dá aquelas voltinhas para lá e para cá, né? Em locais de maior circulação, de difícil limpeza, né? Em locais nobres do condomínio, né? Porque isso aí é uma tarefa exclusiva do tutor, isso não é do bicho. O bicho não sabe a diferença da portaria para a garagem, mas o tutor sabe, né? E assim evita transtornos, né? E até, de certa forma, algum risco à saúde dos outros moradores, né? Outro ponto importante é que jardim, garagem, corredor e qualquer outra área do comum do condomínio, churrasqueira, quadra, né? Não são banheiro de pet, né? Eventualmente, se ele foi ali, né, resolve-se, né? Mas é responsabilidade do tutor, e aí está nessas coisas a responsabilidade do tutor, né? Digamos, evitar aquelas multas que vão aparecer, o ressarcimento por danos. Muitas vezes os cachorros gostam daquele lugar, do jardim, termina esburacando. Eu tive casa aqui que nós plantamos uma floreira perto de um poste de iluminação no jardim, ficamos 3 meses esperando para aquelas flores nascerem. Quando estava lindo de morrer, o rapaz já ia botar uma cerquinha, o cachorrinho saiu, olhou aquilo ali, foi lá, fez tudo, deitou e estragou toda aquela floreira que nós levamos 3 meses cultivando para chegar naquele ponto. Ele tem culpa? Claro que não tem, estava solto, sem colheira, sem nada. Então, e era um cachorrinho bonzinho, ele era até um rapazinho simpático, né? Aquele narizinho amassadinho assim, né? Boa gente ele. Mas ele estragou aquilo que nós levamos meses e custou caro para o condomínio fazer, né? E também tem que lembrar que a limpeza tem que estar dentro das próprias unidades privadas, né? Claro, A gente tem claro. notícia de pessoas que vão deixando os cachorros e gatos, né, à vontade. Daqui a pouco aqueles odores vão passando para vizinhos, né, e a pessoa não gosta, né? E nesse sentido, né, da questão da limpeza, de não usar áreas para banheiro de pet, evitar aquele pensamento que costuma ficar martelando na nossa cabeça, não é rapidinho, que ninguém está vendo, né? Aquelas coisas bobas que a gente costuma pensar, né? Até de uma certa improvisação, que a gente, nesse nosso país, chama de jeitinho, né? Porque existe uma questão ética de nós, tutores, em relação ao condomínio dos outros moradores. A gente tem que fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Claro. Né? A gente tem que evitar os odores do cocô, do xixi, seja de gato, seja de cachorro. Também, uma coisa que surgiu recentemente, conversando com uma pessoa, resíduo de comida de passarinho. O cara tinha uns passarinhos na varanda, e o passarinho, aqueles passarinhos vão mexendo aquele negócio, aí a casquinha do alpiste, aquilo ia caindo na varanda e ia cair no andar de baixo. E o cara ficava, pô, de onde está vindo a alpiste aqui? Era de cima. Então, sujando a varanda de baixo, o passarinho tem culpa? O passarinho sabe que ali embaixo tem alguém? Não, claro que não sabe, né? Também tem um ponto que eu considero, assim, importantíssimo, que a gente costuma ter uma certa tolerância, e eu não tenho nenhuma, nem como síndico, nem como pessoa, é ter o cuidado do contato das crianças com os dejetos dos pets, né? Isso vai gerar reclamação, vai gerar discórdia, o risco de provocar alguma doença, né? Uma criança pega, bota na boca e engole.
Ele não sabe o que é aquilo. Né? Isso é um cenário inevitável, quem sabe incontrolável, de estresse no condomínio. Né? Se pais ficam vendo uma criança botou dejeto de cachorro na boca, Deus do céu, isso aí é uma bomba relógio. Né? E, por último, nesse caso ainda da questão da saúde, não pode esquecer nunca de ter a vacinação em dia, né? E ter a caderneta disponível para verificação no condomínio. Eu até sugiro, já sugeri em outras ocasiões, foi lá vacinar o cachorro, tira a fotinho da caderneta e manda para o grupo manda para o síndico, para ele saber, olha, meu cachorro está vacinado, se der qualquer rolo lá, ele já sabe que está vacinado, né? Porque isso vai evitar, digamos, principalmente se houver alguma circunstância, né, em que um cachorro mais agressivo possa morder alguém ou arranhar alguém, né? Porque esses problemas, em geral, para não dizer 100%, mas na grande maioria dos casos, causa conflitos de grande intensidade. Né? Inclusive, levar às vias de fato. Né? A gente não pode imaginar aquela... Eu até anotei aqui numas anotações minhas, eu tenho anotado aquela parte da canção que dizia canção infantil, né? Cantiga de roda. Eu passei por uma porta, o cachorro me mordeu, não foi nada, quem sentiu a dor fui eu. Não existe isso mais. Né? A gente não pode imaginar que um cachorro vai morder uma criança, como recentemente eu vi aqui, recebi um cachorro mordendo um menino dentro do elevador. Imagina o que o pai dessa criança vai querer, sei lá, uma situação muito difícil. Né? Então, esses pontos são importantes. Sempre coletar os dejetos, né? Entender que jardim, garagem, áreas comuns não são banheiro de cachorro, ter atenção ao contato das crianças com os dejetos e, naturalmente, ter a vacinação em dia. Né? E procurando, sempre que possível, pensando na saúde do animal, que ele tenha um bem-estar físico, mental, para que ele seja um cachorro, um animal mais tranquilo e mais sociável ali no meio condominial. Né? Não, eu acho que é isso aí, o Rafael, é isso, e isso tem que ser afirmado e reafirmado, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, o pet, pô, uma maravilha, eu faz muitos anos que eu não tenho pet, mas é legal, de repente você vê o pet, aquele bonito, aquele que, né, que é dócil, que as crianças podem pôr a mão, entendeu? É legal pra caramba. Ou aquele que é meio fiozinho, box, né? Meio fiozinho, mas ele não é um cãozinho dócil, né? Então, agora, tudo isso, pessoal, tudo isso, quando você for adotar um pet, você precisa saber os prós e contras, né? E principalmente o seguinte, adaptação do pet àquele ambiente fechado que é o teu espaço, o teu apartamento. Entendeu? Eu acho que isso é sine qua non. Eu gostei, adorei e tal, todo mundo adorou tal. Pô, aquele pet não é adapta, ele quer estar livre. Então, por isso, por exemplo, por isso que o caso que você citou, né, que a pessoa, quando saiu, fechou ele dentro de um espaço ali, né, dentro do cômodo, que o cachorro queria sair de qualquer jeito. Ele não se adapta a isso aí. Então, isso aí é uma coisa simples, você não precisa chegar a esse ponto, né? É muito simples observar que, sabe, inclusive, quando você for adotar um pet, verificar com o veterinário o que você acha, né? Porque cada raça tem o seu estilo, né, de convivência, né? O ser humano com os outros animais. E uma coisa, tem uns que quando eles se sentem isolados, eles viram, pô, eles não gostam de ficar isolados, eles querem ficar com as pessoas, né? Então, esses são pequenos detalhes que é fundamental, fora a limpeza, né? Eu acho que não dá para falar, olha, tem alguém do condomínio, a faxineira amanhã vai limpar. Não, a responsabilidade é sua, não é da faxineira. A faxineira
as faxineiras, o pessoal da limpeza, tem outras coisas para fazer. A responsabilidade é sua. E, obviamente, né, o condomínio com câmeras instaladas vai perceber que alguém está fazendo aquilo, né? Está deixando a coisa sem tomar uma providência. Então, são pequenos detalhes, muito legal, é bem-vindo, acho que o PET é bem-vindo, mas você tem que ter suas responsabilidades, né? Os tutores têm que ser responsáveis para uma boa convivência, né? E aí, nesse sentido, né, a gente tem um fator que eu acho que enquanto a gente está digamos assim, na questão do barulho, que sempre se dá um jeitinho, né? Na questão da limpeza vai se ajustando, nós temos talvez o problema que dá mais, fora barulho, que barulho é campeoníssimo, é tetra, é penta, é hexa, é tudo, né? Mas o problema seguinte, que também é muito grave, tem a ver com a circulação, né? Que eu relacionei ao terceiro S, que é a segurança, né? Então, quando a gente pensa numa circulação, a gente tem que lembrar que o animal ele tem que andar não importa o tamanho dele, tá? Seja o pequenininho, seja o gigantão lá. Tem que andar com coleira ou com a guia, depende, né, do tipo de cachorro, e a focinheira, em especial para aquelas raças maiores de perfil agressivo. Não há como dizer assim, não, o pitbull ele é bonzinho, mas ele tem naturalmente perfil agressivo. Quando não, ele é um cachorro, e as informações que eu tenho, é que ele tem um limiar muito, muito estreito entre ser dócil e ser agressivo. Qualquer coisa que desagrade, ele se torna um pouquinho mais agressivo em relação ao meio que ele está. E isso leva, naturalmente, não observar o uso da coleira, da guia, da focinheira, a um alto risco de agressão aos moradores, a funcionários, a visitantes, a outros pets, né? Mal comparando, foi aquilo que você trouxe no programa de hoje de manhã, né? Em que um cachorro entrou lá, que era de perfil agressivo, e terminou matando um outro pet lá. E se fosse uma criança uma criancinha de 1 ano começando a andar? De repente, ela tem menos reações mais lentas do que um cachorrinho, né? O instinto animal, nessa época, nessa faixa de idade, é muito mais ativo do que o nosso, né? Também, uma coisa importante, que eu, como síndico, cansei de falar, vou continuar falando e levo a mensagem aqui para a nossa audiência. O acompanhamento do cachorro tem que ser por um tutor capaz. Evita a criança. Não coloca a criança para levar cachorro. Criança não sabe levar cachorro. Pode ter problema, o cachorro pode escapar da mão, né? Pode avançar em cima de um idoso. Você já pensou? E também a criança, muitas vezes, não tem a percepção de que o cachorro pode estar causando danos ao patrimônio condominial. Ele pode estar estragando, como eu falei ainda há pouco, das flores. Ele pode adorar roer lá um banco de madeira que tem lá num cantinho. A criança acha que legal, ele está roendo ali, é bonitinho, né? E, na verdade, está estragando um patrimônio do condomínio. Então, deve-se evitar sempre crianças ou pessoas que não tenham capacidade digamos, de controlar o animal, né? E lembrando que o tutor também é responsável por isso, né? Lembrando aí, sim, da responsabilidade legal do tutor, né? Em relação a qualquer problema causado pelo pet, né? Não adianta dizer que não é responsável, porque é responsável. As jurisprudências, as decisões judiciais, todas estão se encaminhando no sentido de responsabilizar o tutor sobre as ações daquele pet que ele naturalmente possui, né? Então, é importante que o condomínio tenha regras claras, né? Que as pessoas cumpram aquilo que esteja acordado, né? Sempre imaginando que aquela regra não foi feita aleatoriamente.
aquilo foi proposto em determinado momento, foi aprovado em uma assembleia, né? Então, não é, não, isso aqui é o síndico que é chato. Não, não é o síndico que é chato, aquilo foi aprovado em uma assembleia, né? Se houver dificuldade, a mediação condominial, o mediador condominial pode ajudar também nesse sentido de buscar alguma solução, alguma ajuda nesse sentido, né? Já falei aqui da vacinação, voltando a falar da questão de segurança. Falando em vacinação, o Rafael, falando em vacinação, tem uma pergunta aqui do Antônio João Monteiro. Vamos a ela. O síndico pode exigir a carteirinha de vacinação do PET? Não só pode, como deve. Olha só, Monteiro, Antônio, olha só. Você, quando vacina um cachorro, e você está num condomínio, lembrando de novo aquela ideia de condomínio, que é um condomínio, você é parte de um todo, né? Você pode e deve exigir essa carteirinha. Acho ainda que o dono do PET, o tutor, deve oferecer isto ao condomínio de bom grado, né? Para que isso não se configure uma obrigação que existe e que ele deve ter. Está escrito na lei? Não, eu não vi lugar nenhum escrito na lei, mas cai dentro do conceito de bom senso. Ou seja, a gente quer ter a certeza que o cachorro está vacinado, né? Aqui, a lei estadual de Santa Catarina, além de sugerir isso, que seja apresentada a carteira de vacinação, também sugere que haja uma ficha do animal. Igual a gente tem no condomínio, a entrada da pessoa, é o morador, é o Rafael, que está no andar tal, a esposa, e quem ele deixa entrar, aquelas coisas que a gente faz. Há quem também estimule que isso seja feito para o PET, né? No caso de uma necessidade, saber qual é a situação dele. Então, Antônio, o síndico deve pedir, e sugiro ainda, que o morador, que o tutor entregue isso a ele, né? Por isso que eu sugeri ali atrás da foto da carteirinha. Tira a foto e manda para o síndico, acabou. Não precisa ter formalidade, vem por meio desta, nada disso, só a fotinho já avançou bastante, né? Também uma questão importante na questão da segurança é o uso do elevador ou a permanência em qualquer área comum, né? Como regra geral, a proibição genérica, não pode. Aquela famosa, por que não pode? Porque não pode, né? Não, não é isso. Costuma ser considerada um pouco abusiva por parte do gestor condominial, né? Então, a gente deve sempre observar o que está escrito no regulamento interno, né? Aquilo que está previsto em lei, sempre evitando que haja risco ou prejuízo à segurança do condomínio, ao sossego e à saúde dos moradores, né? E trazendo um exemplo, você trouxe mais cedo o exemplo lá de Minas Gerais, eu trago um aqui de São Paulo, que houve uma ação já de algum tempo, né? Demorou um tempinho para ser resolvido, mas foi, né? Em que houve uma aplicação de uma multa a um morador de um condomínio em São Paulo, né? Em que ele foi fazendo as contestações dele, e no final a justiça entendeu que ele descumpriu uma regra de convenção interna do condomínio, né? E de regulamento interno. Ele não queria, de forma nenhuma, usar coleira. E nessa de usar coleira, ele lá teve lá alguém entrou com uma ação contra ele, não chamou o mediador, se tivesse chamado o mediador, não precisaria ter entrado na justiça, mas, no caso, como foi resolvido assim, a justiça entendeu, não, tem que pagar a multa sim, vai pagar a multa, não tem no Tribunal de São Paulo, ou seja, já foi para a segunda instância, não tem mais conversa, né? E eu não enxergo isso como uma punição, não, eu acho que isso é uma forma de sinalizar a importância de preservar a segurança, a convivência e o bem-estar dos moradores dentro do condomínio, né? Nesse caso, eu volto a dizer, esse é o típico assunto que poderia ter sido resolvido com a mediação condominial, né? Não precisava chegar a essas vias de fato de mandar para a justiça, né? Com certeza, com certeza. Olha, eu não sei se eu tenho aqui, se eu tiver, eu vou colocar. Não, eu acho que não.
Não, tenho sim, tenho sim. Olha, pessoal, aqui eu vou colocar o flyer de hoje de manhã. Quem quiser, é só colocar o jeito que eu fiz da mesma maneira que saiu a notícia. Então, é só colocar e vocês vão achar. Eu faço a leitura, da notícia e das decisões da juíza e do desembargador, da desembargadora. Então está aqui, olha. Condomínio deve indenizar moradora que teve o pet atacado por cão de rua. Obviamente, o cão de rua não na rua, mas dentro do condomínio. Dentro do condomínio. Tá aí. Só vocês colocar, olha, TV Apamec, condomínio deve indenizar moradoras, já aparece já e vocês assistem o programa, né? Então, aqui é o típico, né? Permitia entrar, era um condomínio novo, permitia entrar cachorro da rua, né? Inclusive com alimentação, aquela coisa toda, né? Até que ele atacou. Só que ela, por exemplo, ela pediu, era 8 mil e pouco, de danos materiais, porque ela foi obrigada a ir em veterinário, fazer várias operações e depois veio a óbito o pet. Né? E também ela pedia 20 mil reais como indenização danos morais. Aí a juíza deu e o tribunal confirmou o seguinte: 70% do danos materiais. Então, gastou 8 mil e pouco, só deu para ela como ressarcimento 5 mil e pouco. E como danos morais, de dar 20 mil, deram 5 mil. E aí explicou por quê. Porque ela descumpriu uma norma que é normal. Cachorro ou está no colo, em áreas comuns, no colo ou com guia. E o cachorro dela também estava solto. Entendeu? Estava solto. Então, o magistrado, a juíza, resolveu dar 70% só, 70% de danos materiais e 25% dos danos que foi pedido, né? 25% de danos materiais. E eu gostei dessa decisão, é uma decisão inteligente. Pera, porque você tem responsabilidade. Claro que se soubesse que ia acontecer isso, você você estaria com. Né, provavelmente nem desceria, né, naquele dia com o cachorro. Né, mas houve uma falha do condomínio, né, inclusive a alegação do condomínio é totalmente. Eles mesmos são réu confesso, né? Réu confesso. Então. Não, mas quando entra um cachorro aqui, o zelador vai lá e tira ele do condomínio. Pô, pera um pouquinho, então entra, pô, sabe? Pô, caramba. Então, muito legal, muito legal. Quer dizer, é uma história triste, porque faleceu, né? Foi morto um pet, né? Mas eu acho que são pequenas coisas que a gente precisa estar antenado. Né? Não só o síndico, mas o condômino. O condômino também é responsável. O condômino ele precisa, porque ele precisa ter também seguir o que manda o regulamento interno. E se você achar que aquilo está errado, agora mesmo nós vamos aprovar o regulamento interno. Nós temos até dia 21 para dar sugestões aqui. Então é o seguinte, pô, você tem que fazer a sua parte. Faça a tua parte, questione, entendeu? E depois se aprove, né? Aprove um regulamento interno que seja adaptado ao seu ambiente, né? O seu ambiente, o seu condomínio, né? Porque cada um do condomínio tem uma sistemática, né? Embora 95% esteja tudo igual, mas tem 5% que é mais específico para aquele condomínio, né? Então, isso é importante. Rafael. Deixa eu só fazer um comentário rápido, antes da gente terminar, baseado naquilo que você trouxe hoje. Eu fiquei pensando um pouco, agora de tarde, sobre esse caso desse cachorro, aí, desse caso lá em Minas Gerais. E eu queria fazer só rapidamente, um minutinho só, comentários sobre o que a gente chama de animais comunitários. Né? Aquele caso que a gente está vendo, do pessoal que quer ajudar, do cachorro que entra, fica amigão do zelador, né? Aquele vira-lata simpático que todo mundo gosta, o super caramelo, aquelas coisas todas. Né?
Eu sempre imagino o seguinte: eu cuidei de cachorro, né, muito tempo numa casa que a gente tinha, já tive cachorros, gosto de cachorro. Todos os cachorros do prédio aqui, quando eu tenho convivência com eles, todos conversam comigo. Eu uso a expressão exata, conversam, né? Porque quem conhece cachorro sabe que cachorro conversa, né? Então, eu uso isso sem nenhuma preocupação de dizer. Mas existe sempre uma boa intenção, uma ideia de que alimentar os animais externos ou pode transformá-los em algum tipo de direito condominial para ele, né? Essa ação caridosa que a gente pensa que é caridosa, de alguns moradores, não cria automaticamente uma obrigação do condomínio. Ou seja, o fato de ter 2 ou 3 condôminos que gostam de alimentar os gatinhos lá no sítio, na praia, ou o cachorro que mora aí perto, isso não cria obrigação do condomínio nenhuma, né? Para que exista esse reconhecimento, é preciso que haja, digamos, um cuidado contínuo com o bicho, né? Responsabilidade compartilhada dos moradores. Não basta um ou dois, tem que ser todo mundo, né? Oferecer uma alimentação regular, um abrigo para ele, se for o caso, ele dorme lá durante o dia, vai embora, essas coisas todas. E, na medida do possível, também algum tipo de acompanhamento veterinário, para poder estar dentro daqueles padrões que a gente falou dos 3 S ainda há pouco, né? Não existe nenhum vínculo jurídico do condomínio ou de bom senso se essas coisas não são respeitadas, né? Então, o que eu sempre digo assim, é um tema complicado, em especial, né, para quem tem algum afeto aos animais, né? Que a gente quer ajudar, mas chega um ponto que é um limite para isso. Se há limite para a gente ajudar pessoas, que dirá para ajudar animais, né? A solidariedade, eu sempre digo, ela é essencial. Faz parte de nós como seres humanos de bem, né? Mas é preciso tudo isso caminhar junto com as obrigações condominiais que estão previstas na convenção, no regulamento interno, como também a segurança jurídica do condomínio. Está aí o caso que você trouxe. Ah, não, tá legal, ele é gente fina, é bonzinho, mas o cachorro foi lá e pegou o outro. A segurança do condomínio, a segurança jurídica foi para o espaço, né? E, naturalmente, dessa forma, evita condomínio, evita maiores conflitos, né? E também responsabilidades indevidas à gestão condominial. Então, a gente tem que ter o seguinte: animal de fora é legal? É. Mas a gente tem que ver se é possível que ele fique circulando dentro do nosso condomínio. Porque o animal também tem senso de pertencimento. Ele não pertence ao condomínio, ele pertence à rua, né? E se ele trouxer algum tipo de coisa para dentro do condomínio, como foi esse problema aí, a responsabilidade é compartilhada com todo mundo. Tá bom? Isso aí. Obrigado, Rafael. Pessoal, muito obrigado aí, aqueles que estão assistindo ao vivo, quem vão assistir. É isso aí, é um tema palpitante aí, que provavelmente a gente vai trazer em outras oportunidades. Um grande abraço e até amanhã, às 8 horas.